dizendo que eu não posso chegar assim, popularmente conhecida como a Cida, não. Eu sou impopularmente, talvez, às vezes, conhecida como policial. Porque eu tenho sempre uma fala recorrente que diz que eu sou esquerda demais para ser polícia e sou polícia demais para ser da esquerda. Aquilo que a gente diria na academia como habitar um não lugar, né? Que a nossa própria companheirada não nos identifica enquanto segurança pública como alguém que disputa um espaço de serviço público essencial. Para responder o que Stael pergunta, em primeiro lugar, eu quero me dizer profundamente privilegiada pelas falas que me antecedem, da própria Stael como a primeira mulher a dirigir um partido em Tubarão. Ela é a primeira, né? Realizar o meu agradecimento à presença dos vereadores, da Tanara, Matheus Madeira, de toda a nossa militância que está aqui, das minhas duas bebês que estão ali, que eu amo de paixão. E quero falar de uma coisa, nós estamos falando do debate, do enfrentamento às violências. E eu gosto sempre de usar isso no plural, as violências, porque pelas falas aqui passaram os recortes, né, racial, recorte que a Carla trouxe, que não era para ter, e eu concordo muito com a utopia da Carla, com essas utopias, porque eu sou uma militante, eu sou do 1900 e lá vai bolinha, eu me filiei no PT em 1986. Eu não tinha nascido. Tá? Então eu já era petista em 86. Pela Stael, sim. Tá? Então eu sou uma mulher e estou toda ferrada também de saúde. Eu tenho 58 anos de idade. Entrei na polícia lá em Joinville com 25 anos de idade. E naquela época, Zé Ruela como eu era, eu achava que eu tinha que ser mais macho do que os machos de 3 cocos que tem na polícia. Porque a polícia é um meio de muita misoginia e o homem, até por conta do imaginário do que seja ser um macho, e um macho policial ele tem que ser mais corajoso, mais intrépido. O macho da polícia tem que ser um macho, tanto que pode olhar, o policial quando ele está com enfardamento, e aqui tem o Lucas, que é policial civil da Gila, é aquele monte de coisa aqui do lado, aqui na perna, em cima, você olha para ele, parece que ele tem quase 3 metros de altura, mas quando você encontra ele na rua, no verão, de bermuda, tactel e não sei o que, ele é pequenininho, ele é mirrado, ele é um cara normal, que está com a mulher e os filhos do lado. E quando eu entrei na polícia lá em 93, em Joinville, eu me achava muito na condição de estar empoderada como uma figura andrógena. Eu usava minha cabeça raspada com máquina 2 na época, eu não tinha filho nenhum, então eu era uma rata de academia, eu era muito forte, tinha muito músculo definido, né? E todo mundo achava que eu era sapatona. Tanto que quando eu cheguei em 95 aqui em Tubarão, eu tinha fama de ser sapatona. Por causa disso, do meu visual e do imaginário jovem meu, de achar que para ser polícia e competir, achar um espaço no meio dos homens de competência e reconhecimento, eu precisava ser esse tipo de mulher. Felizmente a maturidade vem, a sabedoria que a velhice traz, e eu sou muito grata por envelhecer, porque eu me sinto uma criatura mais sábia hoje aos 58, com menos potência física que eu tinha em 25, claro, mas mais sábia. E eu quero dizer uma coisa sobre segurança pública aqui hoje, que é o lugar de onde eu falo nos últimos 30 anos e pouco. Eu fui professora, viu, de sala de aula, eu passei muitos anos dando aula, filosofia, sociologia, que é a minha área de formação inicial, eu sou filósofa, né? Eu sou doutora em ciências da linguagem, mas eu comecei a trabalhar na sala de aula. E dirigi um departamento de educação e cultura no município de Bom Retiro. Eu passei muitos anos dentro da educação, lá dos bebês que chegavam na creche cheio de lombriga e piolho, nem cabelo tinham, até os que se formavam no final do ensino fundamental. Eu saí de lá e depois eu ingresso na polícia.
E eu vou descobrir na militância de esquerda algo que é muito importante para nós. Porque notem, tudo que elas falaram aqui, eu vou fazer uma costurada nessa fala delas e dizer: Dilma foi eleita lá atrás, foi reeleita Dilma e sofreu um impeachment, vulgo golpe que deram na Dilma. Uma mulher com um perfil também que muita gente criticou, e eu me lembro da naba daquela Copa, onde um estádio inteiro xingou e falou coisas de baixo calão para a nossa presidenta da República. E a própria militância nossa da esquerda no país não fez a defesa aguerrida que Dilma merecia. Coincidentemente, com o mandato de Lula, nós temos aí, de Dilma, nós temos aí praticamente 2 décadas da Lei Maria da Penha. Notem isso, vocês já pararam para notar que nós tivemos uma presidenta que foi reeleita, que foi arrancada do poder via golpe democrático, que é uma naba, porque é o que eles estão tentando fazer desde então o tempo inteiro, e nós temos a Maria da Penha nesse tempo todo. E aí as pessoas me perguntam, porque sabe, e não é ex-policial, policial nunca deixa de ser policial, é policial civil inativa, e eu vou dizer por quê. Por que eu estou sempre armada até hoje? Já vou explicar essa minha viagem. Porque a sociedade nunca nos vê como inativos, que o povo chama aposentado. Todo mundo que me conhece em Tubarão como policial, me vê como policial o tempo inteiro, até hoje, em qualquer lugar que eu esteja. Nós nunca teremos o direito, como policiais, de sermos reserva ou aposentados, porque o povo não nos desvincula disso mais. E as pessoas chegam para mim e dizem: Maristela, tu que é policial, por que tem a Maria da Penha e por que o feminicídio e a violência sexual contra as mulheres, a violência psicológica, os abusos contra as crianças e adolescentes só cresce? Então, para que adianta essa lei? Qual é a serventia disso, se não combate de fato e não faz a coisa acontecer? E aí eu vou dizer um negócio para vocês. Nós temos a lei, nós temos a trajetória da presidência de uma mulher nesse país, há um endurecimento penal cada vez maior, né? Está sempre se aumentando pena, um flagrante, agora se não cumprir isso, não cumprir aquilo. Mas eu digo uma coisa muito importante para nós do campo progressista em geral. Nós, do campo progressista, precisamos entender, minha utopia, minha querida, que segurança pública é o primeiro direito fundamental de um ser humano. E eu vou dizer por quê. Nosso querido Ricardo Balestreri, há muitas décadas atrás, dizia que a polícia tem vocação para a cidadania. Por quê? Porque é o único lugar onde um pobre ferrado sem dinheiro, qualquer horário, vai chegar nos 7 dias da semana e achar aquela porta aberta por onde ele entra sem um advogado com ele, e ele vai levar uma demanda de violência ou de dúvida, seja na área civil, seja na área criminal, e vai ter uma criatura lá, que é um policial, que pode ser o pior em termos de formação humanística, mas que vai estar para dizer: esse teu problema é com o advogado, esse não é aqui, é com o promotor, ou não sei o quê. Então, quando a esquerda, o campo progressista, deixa de enxergar a segurança pública como serviço público essencial, pago com os nossos impostos, como é um professor, como é alguém do campo da saúde, significa que nós estamos deixando de disputar um lugar, um espaço de poder fundamental para a sociedade brasileira. E isso nós vimos no dia 8 de janeiro, pós o Lula assumir, lá em Brasília, o que fizeram? Foi naquela merda toda que aconteceu em Brasília, eu sei que estou sendo gravada e eu não vou tirar a merda toda, que quebraram tudo, destruíram patrimônios históricos, sem um valor mensurável de algumas coisas que foram destruídas lá. E todo mundo se assustou, porque achou que isso tinha acabado no Brasil. Mas não, tentaram, naquela chinelagem que fizeram lá em Brasília, arrancar o Lula da cadeira e tudo mais que vocês assistiram ao vivo
E de repente, o PT e o campo progressista se tocou que precisamos falar de segurança pública, precisamos falar do gabinete que cuida das informações federais, precisamos falar da Polícia Federal, precisamos falar das polícias estaduais e municipais. Porque é um volume, são milhares de pessoas armadas dentro desse país com o direito de matar em várias circunstâncias. E nós, que apanhamos muito nos nossos lombos das polícias, inclusive essa aqui, eu apanhei da PM na juventude fazendo greve em universidade, mais de uma vez eu apanhei. Nós criamos uma ojeriza, um ranço pelas polícias e esquecemos que os policiais são trabalhadores concursados, que basicamente o policial trabalha porque tem que pagar boleto, não é missão de vida, não existe isso. E eu odeio quando tratam a polícia como missão, a minha missão, assim como eu escuto algum professor dizendo, é a missão ser professor. Não é trabalho, caramba. Você está trabalhando, pagando boleto. Você pode ser vocacionado, gostar, massa, quero ser polícia, isso é outro papo. Em qualquer carreira é assim. Quero ser artista, arquiteto, beleza. Não é missão, é trabalho. E nós precisamos disputar a segurança pública nesse tom. É trabalho, é serviço público fundamental, é pago com os nossos impostos. Tem que ter políticas públicas federais, estaduais, municipais, claras de que serviço esse tipo de gente está prestando, que são os nossos policiais. E então, com todos esses dados e utopias que nós ouvimos aqui agora, eu quero dizer para vocês, eu fico muito feliz de que temos aqui, quiçá a nossa vice-governadora eleita, uma mulher com essa trajetória, uma deputada federal e uma senadora conosco aqui, e uma vereadora que vai conseguir a cadeira dela na próxima, ela é a primeira suplente do Matheus, que está aqui. Eu quero dizer que cada vez que chega março e mês da mulher, e aí todo mundo que convive comigo sabe que eu falo isso o tempo todo. Chega março, depois chega agosto, lilás, nós vamos falar de violência contra a mulher. E aí nós fazemos atos públicos, nós pintamos coisa de vermelho, nós saímos com cartaz, que eu entendo, né? A simbologia de falarmos da violência, de trazermos a violência para os holofotes públicos, para que as pessoas conheçam dados. Só que isso é uma merda também, de novo. Porque sabe por quê? Porque o pessoal faz meio tipo assim. Eu digo o pessoal generalizado. Olha, nós estamos falando da violência. Estamos aqui num ato importante que encheu a Lesc, ou que encheu lá não sei aonde. E aí, eu brigava muito ano passado, porque eu dizia, gente, não adianta fazer a briga de que quer delegacia da mulher aberta 24 horas em Santa Catarina inteira se não tem efetivo policial. A Polícia Civil de Santa Catarina está com 52% só do seu efetivo, ou seja, metade. Aonde? Aí o Zé Ruela do Jorginho, né, com aquela coisa psicanalítica do bastão, ou com um fuzil, né, aquela coisa de... que o Ulisses Gabriel dizia, aqui o bambu ronca em Santa Catarina. Ronca não sei para quem, não sei que bambu, não sei do que ele está falando. Não tem gente para trabalhar. Não adianta comprar fuzil israelense levinho e bom. Gente, eu adoro arma. Arma não mata ninguém sozinha. Eu adoro arma, acho que a polícia tem que ter equipamento de ponta, tem que ter viatura, nós temos que ter estrutura, mas a polícia é gente, ela tem que ter formação humanizada, ela tem que ter uma ótica de sociedade transformada, para que ela saiba que ela tem uma arma para ela nunca ter que usar. Como eu tenho orgulho de andar armada até hoje, eu nunca dei um tiro numa pessoa. Porque eu aprendi a dialogar, a mediar, a fazer polícia cidadã, polícia inclusiva. E é por isso que é importante nós termos uma mulher, uma vice-governadora. Porque quem assentar a executiva desse estado sabe que vai ter que botar policial concursado, gente. Porque estão enchendo as delegacias e
e postos de PM de estagiários e terceirizados. Estão fazendo com as polícias o que fazem com o magistério, contratando o ACT. Sabe por que isso é horrível? É horrível porque o ACT, assim como o ACT que está lá dentro da segurança, ele não tem voz. Ele é um capacho das autoridades policiais, dos coronéis e dos majores, etc. da vida. Ele não tem autonomia funcional para se posicionar e para questionar e prestar um bom serviço. Nós precisamos ter um Estado forte e presente onde as políticas são garantidoras da existência humana. Você pode disputar a educação e a saúde mental, se a pessoa está viva. Se a mulher consegue ir e voltar do trabalho dela sem ser violada por ninguém. As minhas filhas que estão ali, consigo ir para a faculdade, para o trabalho sem medo de abordagem sexual na rua. Se o meu menino conseguir sair em segurança e voltar. Eu estou sempre armada, então eu fico torcendo. Se o cara me abordar, ele vai ver o que sucede. Mas eu fico pensando, e as mulheres em geral? Nós não temos em geral corpo físico suficiente para se embater com um homem na rua. Como acontece aqui dentro de Tubarão, que supostamente é a cidade muito segura. Supostamente. Então, quando a gente fala de segurança pública, sobretudo nós precisamos entender, eu sou a única candidatura da segurança pública progressista de Santa Catarina. E eu falo isso porque, por jactância pessoal, para me orgulhar que eu sou a Xuxa, não é isso. Eu quero dizer que nós temos muitas candidaturas que são do campo do magistério, que são do campo da agricultura, do meio empresarial, ou da agricultura familiar, ou. Quando você olha para um Estado com uns índices nazifascistas das células que nós temos, que são muitas, nós somos o primeiro Estado no Brasil em volume de células nazistas do país. Isso fala muito. E quando eu vejo uma única candidatura progressista falando que segurança pública é fundamental e é a primeira preocupação dos brasileiros, acima de salário, de emprego, renda, a segurança está em primeiro lugar. Em Santa Catarina, inclusive, em Santa Catarina ainda entra a corrupção como preocupação dos catarinenses. Temos aí 30 prefeitos, né, enjaulados por corrupção. Eu quero falar para vocês isso. Nós precisamos fazer essa costura das nossas utopias e dizer que não é porque a Maristela é uma tampinha lá do sul e aí eu engato em tudo. Tudo que a Estela me perguntou, que eu estou respondendo aqui, que eu tenho mania de inverter meu raciocínio, já não dá, né? Eu pego esse passo assim, até na escrita, é um horror. Levava um cacete do orientador. Mas eu quero dizer isso, quando eu fui candidata a prefeita em 2024, aqui em Tubarão, uma das coisas que eu ficava com mais raiva, e eu costumo ir de 0 a 80 vezes, é porque todo mundo sabia da guerra da Ucrânia. Todo mundo sabia das merdas, tudo que acontecia nos Estados Unidos. E ninguém sabia nada de Tubarão. A nossa própria militância ignorava os problemas da saúde mental de Tubarão. Coisas gravíssimas. Coisas da infraestrutura, da educação tubaronense, o pessoal não sabia. Mas falasse qualquer assunto, algum fuxico de Brasília ou da geopolítica mundial, o nosso pessoal é fodástico. E até hoje tá? Até hoje continua assim. Então, a minha preocupação, enquanto pré-candidata a deputada estadual, que passou essa experiência em 24, Estela tem muita culpa nisso, de eu ter saído candidata. O cara falou, vai Mari, que a gente está contigo, estando na minha bunda, me empurrando para ir. E o que sucedeu? Eu percebi isso. Nós temos uma disputa por território. E eu falo, e eu não tenho vergonha na cara nenhuma, ainda bem que eu não tenho, que Santa Catarina tem uma praxe. A Assembleia Legislativa se reúne por região.
as bancadas. Quando reúne a bancada aqui do sul de Santa Catarina, do todo o sul, macro sul, não tem uma representação progressista no sul. Nenhuma! Quando reúne a bancada do oeste, tem 4 deputados estaduais lá. Só de esquerda. Fora de direita. Eu não estou nem com os outros, né? Eu estou dizendo, só o PT tem 4 deputados estaduais no oeste, gente. O sul não tem nenhum. E aí, um dia, um companheiro, gente boa pra caramba, mas ele chegou e me deu de sola no meio do lombo e disse: Maristela, esse papo de território é coisa da direita. Aí eu olhei pra cara dele, dei risada, mas também não respondi. Aí, eu quero dizer, não, isso não é papo de direita. Nós que moramos no sul e na faixa litorânea como um todo, né, Ângela, meninas, nós sentimos o cheiro do mar, o problema da pesca, do defeso, da APA da baleia franca, que parece que é uma bobagem, é um assunto gravíssimo, da bacia carbonífera, da região toda de Criciúma, da REC, do extremo sul catarinense, que para muito catarinense parece que não existe. Tu fala no município de Ermo e outras coisas para catarinense, eles pensam que é no Acre, praticamente. Então, é disso que se trata. Uma pré-candidatura que tem sim uma marca regionalizada, porque eu entendo que nós temos um perfil econômico, cultural, um perfil político que trata sobre quem nós somos nesse pedaço de Santa Catarina. Que historicamente o sul de Santa Catarina é das regiões economicamente menos desenvolvidas. Menos. Notem o que já foi Criciúma em termos de representação política. Olha o que é Criciúma hoje. Olha o que o Sul é hoje. Então eu sou bairrista assim nesse sentido, mas eu entendo que toda candidatura a deputado, seja federal, estadual, uma senadora, uma vice-governadora, tem que sim tratar da vida real das pessoas nos seus territórios. E nisso o papai Lula tem razão. A vida acontece no município. A vida das pessoas acontece no chão, aonde ela trilha para caminhar, para estudar, para criar filho, para construir os amores, a cultura, o esporte e o lazer. Todo deputado, seja ele da bancada federal ou estadual, precisa compreender essas coisas do povo e parar de abraçar pautas, né, Carla? Aquilo que você falava, a minha pauta é essa, então aqui eu sou corporativista. Gente, quando a pessoa diz, que bom, Maristela, tu vai ser a deputada das polícias, eu quase tenho uma crise. Pelo amor de Deus, não! Eu não sou a mulher que quer ser deputada das polícias. Eu sou a mulher que quer ser a deputada de um povo, de gentes, de pessoas, de todos os tons de pele e corpo, que falam que colorismo é tudo errado. Eu não entendo nada, você pode me bater depois, mas eu sei disso. Eu tenho uma filha sapatona, eu tenho um menino com transtorno mental grave em casa. Eu sou uma mulher que entendo que todas as vidas importam e elas importam a partir dos seus territórios, seus municípios. E não porque eu sou da polícia. Assim como eu não admito que tenha gente que diga, mas eu sou da educação, sou disso, daquilo, e parece que joga o tempo inteiro em função daquilo que é uma profissão, cacete. Eu também fui professora boa parte da minha vida e da minha existência. Eu fui babá, eu fui agricultora familiar, gente. Eu era fazedora de queijo no sítio. E se vocês notarem por esse discurso, e eu estou encerrando aqui, o Lula não podia ser nada. O cara é torneiro mecânico, o cara não tinha faculdade, sindicalista, ele tinha que ser presidente de um certo segmento, e deu. E deu, o Lula é isso. Só que não, ele transcende, e nisso ele é exemplo para todos nós. O político precisa transcender o seu chão profissional. Eu sou uma mulher branquela, heteronormativa, e eu não posso ser a representante branquela heteronormativa. Para isso já tenho a Júlia Zanata e o bando dela, né? Entendam isso, gente. Então essa pré-candidatura representa essas muitas utopias, mas sobretudo a ideia de que a gente precisa se apropriar da segurança pública para nós.
nosso, Partido dos Trabalhadores e agora a Frente Democrática, Ângela, nós somos o único campo nesse país que tem o que dizer sobre segurança pública do ponto de vista técnico e da eficácia para combater tudo isso que vocês narraram aqui. Cida narrou, você narrou. Aquela história de que mulher é bife, gosta de apanhar, que falam dentro da delegacia. Mas nós temos propostas para construir uma segurança pública eficaz, tecnicamente, ao mesmo tempo em que construímos os caminhos da educação, do esporte, do lazer, da cultura, para evitarmos que a polícia entre em cena. Essa é a meta, essa é a outra utopia. Obrigada.